Olá, seja muito bem-vindo ao canal IPA Carvalho e ao nosso quadro Vivendo da Palavra. Eu sou Wendel e hoje eu estou aqui com o seminarista Murilo. Murilo, vou se presente na câmera. Olá, boa tarde. Para mim é um grande privilégio estar aqui com os irmãos Jair Carvalho. Eu sou o seminarista Murilo, tenho 30 anos e estou no 4º ano do seminário JMC e sirvo na 4ª Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. Conheço o Daniel do seminário, seminarista Daniel, e agora bacharel, melhor dizendo. E para mim é uma honra ter a amizade do Daniel e ter a amizade aqui de vocês, de Jair Carvalho, e espero que seja uma bênção essa tarde, assim como foram tantos outros programas realizados por vocês. Quando esse vídeo sair, se Deus quiser, já vai ser o pastor, reverendo Daniel, já vai ter sido ordenado. É verdade. Se Deus quiser, quando esse vídeo sair. Muito bem, como você já viu pelo título desse vídeo, hoje nós vamos tratar sobre oração. Um tema extremamente importante, dá para dizer até um tema batido, de certa forma, porque é um tema que é extremamente comum para o meio evangélico, né? Mas não apenas, também para qualquer pessoa da cultura brasileira. Dá para dizer que este é um tema, de certa forma, até cultural, por causa do Brasil ser um país católico, porque eu me lembro muito bem de... eu fazia parte do time da minha escola, do Fundamental. E a gente, antes de jogar os campeonatos, né, tinha o campeonato oficial, antes do jogo a gente juntava uma rodinha, conversava um pouco de estratégia, geralmente aquele cara que é o mais desenvolto, o líder da equipe, e a gente conversava estratégia e terminava com uma oração do Pai Nosso. E tipo assim, o pessoal ali tudo diz que então é tipo assim, oração do Pai Nosso acabou, aí um xingando o outro time, falando palavrão, entendeu? Para entender que a oração ela é algo extremamente comum, mas mesmo sendo um tema certo modo batido, assim, é bom a gente pensar um pouco sobre isso, né? Fazer, de certa forma, pensar um pouco sobre uma teologia da oração. Responder questões que, por vezes, já podem ser extremamente comuns, mas que a gente pode pensar um pouco mais sobre, tipo, por que fazemos certas práticas, ou pensar um pouco mais sobre esse assunto de uma forma mais aprofundada, para que a gente até possa melhorar a nossa oração, né? Também ser incentivado a ter uma vida de oração mais frequente. Graças a Deus, a nossa igreja tem cuidado disso, como eu estava comentando com você, né, Murilo? Graças a Deus, Deus tem trabalhado aqui nas reuniões de oração de sexta-feira. Estou sendo com bastante membros participantes, graças a Deus. Mas então, vamos começar aqui a conversar um pouco sobre esse tema. Vamos. E eu já gostaria de te perguntar, uma pergunta que está dando terreno no céu, hein? Qual é o propósito da oração? Antes dessa pergunta, acho que nós podemos definir oração de uma forma simples, como falar com Deus. Concorda com esse termo? Então, Sim. Falar com Deus pode resumir muito bem o que é a oração. Sim. Mas qual seria o propósito desse falar com Deus? Porque Deus permitiu que nós, meros mortais, seres humanos, possam assim falar com Ele tão facilmente. Sim, falar sobre oração é algo muito, como posso dizer, especial, né? Nós temos que entender que a oração ela é uma atividade espiritual. Certo. Não são todos que podem orar de fato, propriamente dito. Embora muitos oram, muitas religiões invocam os seus deuses, mas a oração bíblica, a oração que Deus ouve, só pode ser realizada por um salvo, né? Por aquele que foi salvo por Cristo Jesus, nasceu de novo. E agora tem o Espírito Santo habitando em si. Então, a oração ela é uma atividade espiritual, pela qual nós nos relacionamos com Deus, relacionamos com o Senhor. Deus que é invisível, que é Espírito, que é onipresente, está em todos os lugares. Ele, assim, ouve a oração dos seus filhos espiritualmente, né? Então, por mais que ela possa ser audível, possa envolver algum aspecto físico, ela, sobretudo, é uma atividade espiritual pela qual nós nos relacionamos com Deus. Sim, nós falamos a Deus,
mas nós vamos ver que ela é mais do que isso. É algo ainda mais profundo. Envolve algo a respeito de conhecer a Deus, de se desenvolver uma intimidade com Deus, né? Então podemos defini-la assim, desse modo, basicamente. É um meio pelo qual Deus deu aos seus filhos para que eles se relacionassem com Ele. Certo. Muito bem, acho que conseguiu ser bem inciso. Então eu já vou para a segunda questão, que eu acho que ela vai prender mais a gente, que através dessa pergunta a gente pode tirar muitas entrelinhas dentro dela. Então, tudo bem, temos esse propósito. Porém, a estrutura de uma oração. Há certos elementos, certas diretrizes que devem conter numa oração para que ela seja válida, digamos assim? Eu não diria para que ela seja válida, né? Eu diria para que ela seja feita do modo como é prescrito pelas Escrituras, de um modo que irá exaltar e adorar ainda mais a Deus, né? Porém, Deus ouve as nossas orações, apesar de muitas vezes nós não sabermos exatamente como orar numa estrutura ideal, mas nós não podemos deixar de considerar que Deus ouve as orações dos seus filhos, como, por exemplo, orações realizadas em um momento de angústia, de aflição, né? Nesses momentos, geralmente a oração é como que um gemido da alma, digamos assim, né? É um clamor, é um movimento do coração, é algo espiritual. E Deus ouve essas orações, apesar de não serem orações longas ou que contenha todos os elementos que podem estar numa oração e que devem estar numa oração quando realizada de modo regular, de modo constante. Talvez nós vamos falar mais sobre isso mais à frente. Mas, basicamente, a oração ela pode ser muito simples, se feita em espírito, se feita em nome de Jesus. Ela pode, então, ser algo como um pedido de socorro, um louvor a Deus. Mas ela também pode e deve conter os elementos que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Depois nós vamos falar sobre isso, que é a oração do Pai Nosso, que você já mencionou no início, né? Também conhecida como oração dominical, né? Aquela oração apresenta uma estrutura. Então, o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar daquele modo e nós devemos procurar, sim, orar daquele modo, né? É o modo pelo qual nós começamos adorando a Deus, nós fazemos petições a Deus, primeiro pela sua glória, para a manifestação da sua santidade, para a adoração de Deus, mas também fazendo pedidos pessoais relacionados às nossas necessidades básicas do dia a dia, para confessarmos os nossos pecados. Então ela possui diversos elementos, né? E então Deus ouve orações simples, mas Deus quer que nós oremos com profundidade e usemos o máximo desse recurso da oração para adorar, para confessar nossos pecados, fazer pedidos a Deus. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele desses diferentes modos por meio da oração. Isso acho que acaba entrando um pouco sobre tipos de oração diferentes. Acredito que hajam, como no culto noturno da presbiteriana, você tem tipos diferentes, oração de gratidão, oração de adoração, oração intercessória. Então isso acaba entrando um pouco nisso. Quer falar um pouco sobre os tipos diferentes de oração, mais comuns, principalmente no culto? Sim, geralmente no culto nós fazemos de fato essas distinções, né? Até para ser algo assim didático e para nós separarmos momentos diferentes no culto, momentos para adoração, para confessar nossos pecados, momentos de intercessão. Então, nós aprendemos no seminário, na disciplina de Teologia do Culto, que há pelo menos 3 tipos diferentes de oração, que é a oração de adoração, que geralmente vem no começo do culto, posteriormente a oração de confissão de pecados
e, por fim, uma oração intercessória. Né? Não precisa ser exatamente nessa ordem. São tipos diferentes de oração. Né? Na oração de adoração, nós exaltamos a Deus, glorificamos a Deus por quem Ele é, primeiramente, por seus atributos, por sua grandeza, sua majestade. Então, é a oração pela qual nós expressamos o nosso louvor a Deus, de acordo com aquilo que está nas Escrituras. É importante nós enfatizarmos isso. Não apenas a oração de adoração, mas todas as nossas orações devem estar de acordo com as Escrituras, com a Palavra de Deus. Então, na oração de adoração, nós louvamos ao Senhor. Esse é o foco. Ali nós não fazemos pedidos, nós ainda não é o momento também para agradecermos ou para confessar nossos pecados. É o momento para adorar somente. Adorar a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Especialmente pelo que Ele fez em Cristo Jesus. Por ter enviado Ele o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós e assim perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então louvamos a Deus por quem Ele é e pela sua obra de redenção. Na oração de confissão de pecados, nós dizemos a Deus acerca das nossas faltas. Nós, de fato, declaramos a Deus que transgredimos a sua lei, quebramos os seus mandamentos. E isso tem de ser feito de modo específico, não de modo amplo e geral. Podemos falar assim, perdoe os nossos pecados, mas Deus quer que nós digamos quais foram os pecados pelos quais nós estamos nos arrependendo. Então, nós falamos, Senhor, pequei aqui, nessa área. Hoje eu pequei desse modo, eu fiz o que é mal aos teus olhos. E Deus quer que nós façamos isso, que nós reconheçamos. E aí depois nós pedimos perdão. Primeiro, reconhecemos nosso pecado, reconhecemos que Ele é justo em nos disciplinar por causa desse pecado, mas pedimos perdão, o qual está disponível a nós em Cristo Jesus. Né? Então temos de confessar os nossos pecados a Deus, porque pecamos diariamente contra o Senhor. Somos pecadores, apesar de salvos, lutamos ainda contra o pecado e não podemos ignorar o pecado na nossa vida. Ele ainda está presente e nós devemos confessar quando pecamos contra Deus. E por fim, podemos destacar a oração intercessória, pela qual nós pedimos tanto por nós mesmos, quanto pela Igreja de Deus ao redor do mundo. Nós podemos orar pelos países, pelas nações, pela obra missionária. Devemos orar pelos nossos governantes, devemos orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos eleitos que ainda não foram alcançados. Então, a oração intercessória, ela cobre assim, uma vasta gama de pedidos que podemos fazer a Deus. Né? Então, podemos definir assim, nesses três tipos, né? Uma definição bem rápida. Assim, né? Bem, você falou sobre tipos de oração. Na primeira pergunta, você falou que a oração tem como propósito, um deles, um relacionamento com Deus. Temos um relacionamento com Deus, estar mais perto dele. Nós podemos orar para confessar pecados, gratidão, por que não? Orar pelo outro. Aí eu vou jogar aquela velha pergunta. Se Deus já sabe do que eu preciso, ou do meu coração, né, como coração arrependido, por que eu vou orar? Então, pedindo coisas ou falando o que Deus já sabe, se Ele já sabe. Sim, é por dizer que de fato Deus já sabe, né? Infelizmente, em nossos dias ainda há correntes teológicas que diminuem a soberania de Deus, né? Então, diminuem Deus, diminuem a natureza de Deus, igualando Ele como se fosse um homem como nós, né? O Deus triuno, soberano, infinito, como se fosse homem como nós. Deus, de fato, sabe tudo. Porém, na sua palavra, primeiramente, poderíamos destacar que na sua palavra Deus deixou para nós o mandamento de orarmos. Aí já acaba, né? Aí já não tem mais discussão. É um mandamento. Né? Por exemplo, o Senhor Jesus
em um dos seus ensinos por parábolas, ensinou o dever de orar sempre e nunca esmorecer, quando ele contou a parábola do juiz iníquo ou da viúva persistente, né? Então, lembrando um pouco da parábola, a viúva tinha uma causa legítima que aqui trazia muitos transtornos, ela clamava por justiça, mas ela não era atendida. Ela ia frequentemente àquele juiz, o qual era um homem mau, e ele não a atendia, porque ele era um homem mau. É dito que ele não temia a Deus e não temia homem nenhum. Porém, por causa da insistência dela na oração, na petição, melhor dizendo, né, aquele juiz decidiu atender a sua causa. Então, qual que é o ensino da parábola? Nós devemos orar continuamente e não esmorecer, assim como aquela viúva não esmoreceu, não desanimou, não desistiu de trazer a sua causa perante aquele juiz. Se um juiz mau como aquele atendeu ela por causa da frequência do pedido dela, quanto mais a Deus, que é um Deus bom, que sabe das nossas necessidades, não irá nos atender se nós levarmos as nossas causas perante Ele. Então, as Escrituras ensinam que nós devemos orar. Deus quer que nós oremos. E, apesar de Deus já saber, Deus se agrada que nós oremos, Deus se agrada que nós nos sujeitemos a Ele em oração. Por meio da oração, nós revelamos nossa dependência de Deus, né? É como se nós disséssemos para Deus de que nós não podemos fazer as coisas sozinhos, né? Que nós precisamos do seu auxílio, precisamos da sua ajuda, que contamos com a graça de Deus, né? Então, Deus quer que nós oremos, Deus quer que nós demonstremos a nossa dependência a Ele. E Deus, eu diria ainda mais, Deus quer que nós participemos da sua vontade no mundo. Deus, sendo soberano, já decretou todas as coisas, mas nós não sabemos quais são essas coisas decretadas, né? Então, uma vez que nós não sabemos o que Deus decretou, nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita. Nós apresentamos nossa petição, mas, sobretudo, nós submetemos isso à vontade de Deus. Nós temos que orar como Jesus orou. Jesus orou no jardim do Getsemane, pedindo para que o Pai afastasse dele o cálice da ira de Deus, que eram os nossos pecados. Ele pediu, porque era algo terrível, era algo que nós não podemos dimensionar. Ele estava sofrendo ali, em sua verdadeira humanidade, o que viria a ser a ira de Deus. Então ele pediu, clamou, para que Deus o livrasse do cálice. Porém, no final ele pede, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, Deus quer isso de nós, que nós apresentemos nossa petição, mas que nós submetamos ela à vontade de Deus. E assim nós participamos, digamos assim, das realizações de Deus na terra, dos feitos de Deus na terra. Deus quer que a sua igreja se envolva na sua obra na terra. E Deus atende às nossas orações, é importante nós dizermos isso. Deus atende às nossas orações quando nós oramos conforme a vontade de Deus. Então, devemos orar por diversas causas, incontáveis causas, e Deus irá atender se for da sua vontade. Então, e aqui há um ensinamento para nós. Por isso, nós temos que orar conforme as Escrituras. Se nós pedimos algo que a Escritura condena, nós não podemos esperar que essa oração será atendida. Mas se nós pedimos algo de acordo com a Escritura, nós podemos esperar que Deus irá atender, se Ele quiser. Mas se orarmos baseado nas suas promessas, se orarmos para que uma promessa de Deus se cumpra, nós podemos ter a certeza que essa oração será atendida. Então, o Santista podia orar para o Santos não ser rebaixado? Aí já entra um outro aspecto, né? Aí já entra um aspecto mas será que isso é algo louvável, né? Será que realmente isso é algo necessário? Né? Eu acho que né? Que seja santos como eu sou santo. Eu nem sou santista, nessas coisas.
Então, aí entra outros aspectos, né? Não apenas essa questão de santos, né? Mas podemos pensar assim, Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, né? Que nós façamos petições a Ele, e não apenas petições grandes, mas questões do dia a dia, sim. Porém, também temos que considerar a respeito se aquilo é necessário, se aquilo é louvável, se aquilo é para a glória de Deus, né? Se tem relevância, se aquilo é algo reverente, né? Então, temos que ter esses cuidados também. Essas questões, né? Um ponto que você falou no começo, e ficou um pouco na minha cabeça, quando foi sobre o propósito da oração, você disse que oração é feita por um crente, salvo. Mas então, Deus não escuta um descrente? De certo modo, ele escuta, né? Por quê? Porque Deus é onisciente, né? Onipresente, onisciente. Então, ele irá escutar, de certo modo, sim, né? Mas a questão, né, é se essa oração será aceita por Deus, né? Certo. Porque orações que não são feitas por pessoas salvas, elas não têm a mediação de Cristo. Então elas não chegam ao Pai de modo agradável. Deus irá saber tomar conhecimento de que o incrédulo fez uma oração, mas não será uma oração que agrada a Deus, né? Entendi. Então, em um aspecto, há diversas orações, diversas religiões oram para diversos deuses, incrédulos oram, mas uma oração que agrada a Deus é aquela que é feita em nome de Jesus, né, com a mediação de Jesus Cristo e conforme a vontade de Deus, né? Aí sim, essa é uma oração que agrada a Deus e nós podemos esperar que Deus irá nos responder. E estava falando sobre oração ser um mandato de Deus, está na Bíblia, um mandato para os crentes orarem, que Deus se agrada da oração, mas eu também acho bonito como, por vezes, é um benefício espiritual, pessoal, para o próprio cristão, né? Fazer uma oração. Às vezes, ele entrega as suas lutas e isso tira um peso, às vezes tira uma ansiedade, ou às vezes apenas um prazer, um maravilhar por estar, por exemplo, numa oração de adoração, entender como o seu Deus é grande e como Ele é o seu Pai, e você entrega as suas lutas e você, às vezes, fica mais leve por causa disso, né? Acho bonito como é algo é muito benefício, né? Porque Deus se agrada, é um mandamento, mas isso também te traz um benefício. Com certeza, um benefício espiritual. Há muitas passagens bíblicas que falam sobre isso, de que a oração, por meio da oração, nós somos assim alimentados espiritualmente. Deus faz com que a sua paz esteja no nosso coração, né? E eu creio que todos nós, como crentes, podemos testemunhar, né, em momentos de dificuldade e aflição, que todos nós passamos e estamos sujeitos a passar nessa vida. Estávamos aflitos, preocupados, angustiados, mas depois que oramos, Deus deu a sua paz ao nosso coração. Experimentamos aquela paz, né? Que é algo espiritual, né? Que não é algo terreno, não é algo que nós podemos quantificar. É algo do céu. É algo do céu que vem para o nosso coração. É a paz de Deus, é a paz de Cristo que guarda o nosso coração, né? Que é o que Paulo ensina lá em Filipenses, né? De nós fazermos conhecidas as nossas petições a Deus. E a paz de Deus irá habitar no nosso coração, né? Então, de fato, experimentamos isso. E a oração, nós vemos muitos exemplos, né, de homens e mulheres de Deus que oravam e eram, assim, recompensados por Deus espiritualmente, né? Então, o exemplo de Ana, né, mãe de Samuel, que orava continuamente, pedia por um filho, estava angustiada e, tendo ela orado, né, tendo ela ouvido as palavras do sacerdote, o texto descreve:
logo o seu semblante já não era mais triste, né? Verdade. Então, de fato, um dos benefícios da oração, entre tantos, é nós recebermos a paz de Deus. Verdade. Ótimo exemplo. Agora, voltando um pouco mais para a segunda pergunta, sobre a estrutura da oração. Trouxe essa pergunta para pensar um pouco, de fato, se há elementos que uma oração precisa ter. Por exemplo, eu vou jogar alguns combos assim. Precisa estar de olho fechado? Precisa ser em nome de Jesus? Só se ora ao Pai? Ou você pode orar a Jesus ou ao Espírito Santo? Precisa ser audível? Pode ser na mente? Será que você respondesse, por favor? Sim. São... eu diria que não há assim, um modo exato assim, da nossa postura que nós devemos ter para que a oração seja válida, né? Como nós dissemos, a oração é um exercício espiritual. Então, não necessariamente ela precisa ser audível, não necessariamente ela precisa ser de olho fechado. Há motivos para nós fazermos desses modos, mas não são requisitos obrigatórios para que seja uma oração. Eu mesmo, se eu estou com sono, vou orar de olho fechado, aí já era. Só orar em sonho depois disso. Então tem essas variações, né? Agora você comentou, tem que ser feito em nome de Jesus? Aí sim, tem que ser feito em nome de Jesus. É possível que nem todas as orações nós iremos terminar em nome de Jesus, dizendo em nome de Jesus. Mas não significa assim, necessariamente então que aquela oração não foi ouvida porque naquele momento você acabou não dizendo em nome de Jesus. Por exemplo, trazendo um episódio bíblico, né? Quando Pedro estava caminhando sobre as águas, né? Que Jesus deu essa graça a ele. Vem Pedro. Pedro creu e ele estava caminhando sobre as águas. Mas ele começou a temer o mar, a tempestade, e começou a afundar. E ali então Pedro diz, salva-me, Senhor, porque ele iria morrer ali, ele poderia se afogar. Então ele grita a Jesus, salva-me, Senhor. Então, aquilo foi uma invocação, né? Então, foi, por assim dizer, uma oração. Podemos trazer esse aspecto para a oração, né? Então, há momentos em que você irá falar, Senhor, tem misericórdia. Ou até momentos que nós não vamos conseguir nem falar. Isso pode acontecer na nossa vida, né? Se não já aconteceu. Momentos de tamanha angústia, né? Sofrimento. Podemos passar por isso. E às vezes nós não vamos nem conseguir orar com palavras, mas nós vamos estar orando a Deus. E Deus, por meio do seu Espírito, nos ouve. Agora, versículo, né? Gritos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, né? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, é importante dizer, as nossas orações ordinárias, nós temos que falar em nome de Jesus, porque é somente por meio dele que as nossas orações são ouvidas, né? É em nome de Jesus. Todas as nossas orações só podem ser ouvidas por causa da mediação de Cristo. O Senhor Jesus, ele está à destra do Pai, e ele intercede por nós, junto ao Pai, como nosso grande sumo sacerdote, como o autor aos Hebreus diz. Então, é importante nós falarmos isso. Senhor, assim eu oro, em nome do seu Filho Jesus, porque assim nós estamos expressando uma verdade, que é por meio de Jesus que nós somos ouvidos por Deus, né? Então, eu achei importante fazer essa pequena distinção, para nós também não pensarmos que, se por acaso algum irmão esqueceu de dizer em nome de Jesus, aquela oração foi Ora de novo, cancelada. não deu certo. Exatamente. Né? Porque ela será ouvida porque Jesus está intercedendo por aquela pessoa no céu, aquele irmão, aquele salvo, aquele filho de Deus. Mas é importante nós termos esse hábito de terminarmos a nossa oração em nome de Jesus, porque isso expressa a nossa fé na divindade de Jesus, né, na sua intercessão, no seu sacerdócio, o nosso amor por Jesus. Reconhecimento, né?
Exatamente, reconhecendo como Deus, como Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. Agora, entrando um pouco sobre o mistério da Trindade. Isso foi algo que eu vi recentemente e realmente eu fiquei com essa dúvida sincera. Só se ora ao Pai? Nós podemos fazer oração ao Espírito Santo ou a Cristo? O que ficaria até um pouco em nome de Jesus, você orou para Jesus em nome dele, mas isso entra entre os mistérios e a grandiosidade da Trindade. Porém, fica essa questão, porque eu já vi, tipo assim, você ora ao Pai, em nome de Jesus, através de Jesus, com o Espírito Santo te capacitando, algo mais ou menos assim. Mas, de fato, é isso? Eu acredito que estudiosos e pastores e crentes comuns irão, às vezes, divergir nesse entendimento, né? Nesse entendimento de se a oração ela deve ser feita somente ao Pai, né? Ou se pode orar também ao Filho e ao Espírito Santo. Eu não vejo problema se nós orarmos ao Espírito Santo. Eu acho que nós não deveríamos ver problema orar ao Espírito Santo ou orar a Jesus, porque eles são o único Deus, né? Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Deus. Então, o problema seria orar para alguém que não é Deus. Mas Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, não é pecaminoso fazer isso, né? Mas aí entra aquela questão, né? Se esse é o modo, digamos assim, ideal de fazermos, né? Por quê? Aí voltamos para a oração do Pai Nosso, né? Que Jesus ensinou aos seus discípulos a orar. Pai Nosso que estais no céu. Então, é uma oração dirigida ao Pai. Jesus ensinou a orarmos ao Pai, né? Ali não é mencionado o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos move a orar. Então, sem o Espírito Santo nós não conseguimos orar. O Espírito Santo, Paulo diz que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, parece que o Senhor Jesus ele tinha isso em mente, que nós estamos nos dirigindo ao Pai. Nossa oração é baseada na sua mediação, no seu sacrifício na cruz que ele viria a fazer pelos discípulos, pelos seus eleitos, e através do Espírito Santo. Então, se o Pai está no céu, e está, se o Filho está no céu, e está, e o Espírito Santo foi deixado a nós, né? Lembrando, Jesus, antes de subir ao céu, o que ele disse? Deixarei a vocês outro Consolador. Então, quem está em nós é o Espírito Santo. Jesus está em nós por meio do Espírito, porque o Espírito Santo também é o Espírito de Cristo. Então, uma vez que o Espírito está em nós, é mais correto nós orarmos ao Pai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. É mais correto, é mais, como posso dizer, é mais bíblico. É mais bíblico. Então, eu acho que essa deve ser a prática da igreja. Focar a oração dirigida ao Pai por meio da obra de Cristo através do Espírito Santo que habita em nós. Entendi, certo. Bem, agora sobre orar para santo, nem vou comentar, porque aí já é aí já é heresia. Aí pode orar para Simon, que está ali. Bem, ainda sobre isso, aí a gente também tem a questão sobre reza, né? Que reza seria uma oração lida, já pronta, né? Rezar, ali, você orar a oração de outra pessoa. É algo também válido? Acredita? Olha, só fazendo a distinção da reza, né? Aqui não estou considerando a reza católica, né? Porque aí vai envolver idolatria, que aí tem as rezas lá da Ave Maria, os terços, né? Os terços. Eles oram o Pai Nosso também, só que com algumas distinções. Então, eu acho que o problema que a gente pode cair
como cristãos, não é a questão da idolatria, né? Porque isso está fora de questão. Orar para Maria, rezar para Maria, isso está fora de questão. O problema que a gente pode cair é o problema da oração mecânica, que é feito pela Igreja Católica. Eles acreditam que se eles orarem repetidamente, continuamente, diversas vezes, o mesmo conjunto de palavras, a mesma oração, aquilo irá trazer algum benefício, aquilo irá fazer com que Deus os abençoe, como se fosse uma penitência. Eles fazem muito isso. Então, o pecador caiu em determinado pecado. Então, qual que é a sentença dele, digamos assim, a penitência que ele deve cumprir? Você deve orar 10 Pai Nossos e 10 Ave Maria, e aí você está absolvido. Parece Então, aquele negócio de escola americana, escrever na lousa, quando está na detenção, o aluno escreve muito. Não vou mais fazer bagunça. Uma punição. Não vou mais fazer bagunça. Então, não é esse o propósito da oração, né? Nós sermos absolvidos por orações mecânicas. E não podemos cair nesse erro também de orar mecanicamente. Eu acho que esse é um perigo que nos assola, né? Fazermos orações sempre muito iguais, né? Sem estar recheada das Escrituras, das verdades bíblicas, permeada das Escrituras, do vasto tesouro das verdades bíblicas, né? Nós temos que nos aprofundar na oração, né? Não podemos nos contentar com orações muito simples e iguais. Senhor, obrigado por tudo. Fazendo um exemplo de oração. Senhor, obrigado por tudo. Nos proteja. Abençoe o pregador. Em nome de Jesus, amém. Assim, amém. Você orou, graças a Deus. Mas nós podemos nos aprofundar mais na oração, né? E eu creio que Deus queira isso. Deus não será convencido se nós orarmos de modo assim mecânico, sem pensarmos no que nós estamos orando, sem colocarmos o nosso coração na oração. Aí entra um elemento necessário para a oração, que é o oposto da oração mecânica, é a sinceridade na oração. O problema da oração mecânica é muitas vezes que ela não envolve os nossos sentimentos, não envolve o nosso coração, não envolve a nossa alma, né? E aí é algo frio, é algo mecânico, como se estivesse cumprindo uma obrigação. E Deus não quer isso, né? Deus quer que nós abramos o nosso coração a Ele. E aí envolve confissão, envolve adoração, envolve pedido por enfermos, por necessitados. Então, Deus quer essa oração sincera. Certo, muito bem. Realmente acho que isso é algo que deve ser comum. Acho que para crentes há muito tempo, né? Tem aquela, sei lá, aquela oração de dormir, sempre a mesma coisa, assim, agradecimentos, coisa assim. E aí não fica mecânico sempre. Às vezes automaticamente já como iniciar uma oração. Todo mundo tem aquele seu jeito, não que tenha jeito errado, mas de fato às vezes você consegue fazer sem pensar. Verdade. É algo a se refletir. Muito bem. Indo para a terceira pergunta, aqui é sobre por que orar em comunidade, né? Como reunião de oração ou no culto, estar. Porque é importante essa oração em conjunto com a igreja. Eu acredito que seja por causa do fator adoração que está na oração, né? A oração é um modo pelo qual nós adoramos a Deus. E Deus, na sua palavra, quer que o seu povo se congregue, viva em união e adore a Deus como igreja, né? Adore a Deus em comunidade cristã, como igreja, como salvos, como rebanho de Cristo. Então, o plano de Deus para os seus filhos nunca foi uma vida isolada, né? Uma vida individualizada, mas é um plano para a igreja, né? Nós somos salvos individualmente, mas nós temos irmãos em Cristo, os quais têm o mesmo Espírito que nós, a mesma fé, o mesmo batismo. Então, nós podemos partilhar
dessa comunhão com os nossos irmãos e nessa comunhão orarmos juntos a Deus. Por quê? Porque todos nós temos a mesma fé, temos o mesmo Espírito. E então a oração pode ser feita em comunidade. E Deus quer que nós façamos isso porque Deus quer ser adorado em comunidade. E nós adoramos a Deus, não apenas com os nossos louvores, também com os nossos louvores, mas também por meio da oração. Então, quando um irmão está orando, nós estamos orando também. Nós estamos espiritualmente orando. Isso que eu já gostaria de perguntar em seguida, desculpa ter te interrompido, mas essa questão também que eu já me peguei pensando algumas vezes também, tipo assim, no culto, o irmão está orando, oração de adoração, aí estamos todos prestando atenção na oração dele, também em espírito de adoração, em espírito de oração, como a gente fala. Porém, aí chega o final do culto, você ouviu a oração de outra pessoa, você não de fato falou com Deus você mesmo. Aí eu já saí de culto pensando, eu vim pro culto e não orei a Deus, né? Eu só escutei a oração de outras pessoas, né? Como é que fica essa questão? De fato, qual que fica o relacionamento? Nós temos que entender que, sendo um exercício espiritual, todos nós tendo do mesmo Espírito, nós então podemos partilhar dessa oração e nos envolver com essa oração, né? Quem está orando, quem está nos dirigindo na oração é determinado irmão. Mas nós estamos com ele ouvindo suas petições, concordando com as suas petições, sendo elas bíblicas, sendo elas legítimas, que agradam a Deus. Nós estamos então concordando com isso e por isso que é no final que nós dizemos amém, que significa que assim seja. Então, um está orando, mas nós participamos disso espiritualmente e concordamos com aquela oração, sendo uma oração que agrada a Deus, né? E assim terminamos com amém. E isso também nós encontramos muito nas Escrituras, encontramos ali no livro de Neemias, de Esdras, nos quais trazem alguns exemplos, modelos para a teologia do culto, para o culto, né? Então, lá há orações e o povo responde dizendo amém. Assim como, por exemplo, no livro de Apocalipse, onde nós vemos adoração a Deus, em comunidade, as almas adorando a Deus, né? E a resposta, e todos diziam amém, que assim seja, né? Que a glória seja dada ao Cordeiro. Então, nós participamos da oração de um irmão, sim, de fato, e concordamos com ela diante de Deus quando dizemos amém, que significa que assim seja. Acho que isso até entra um pouco questão da comunhão, né? Entre a igreja e que Deus derrama a bênção de fato quando a igreja está reunida, né? Em comunhão para a glória de Deus. Sim, com certeza. E mais um exemplo bíblico, como por exemplo no livro de Atos, né? A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Então, eles estavam juntos, né, com o mesmo propósito, né, com os mesmos pedidos a Deus, né, pedindo que Deus fosse glorificado, que almas fossem salvas. Né. Eles perseveravam na oração juntos. Aí entra o elemento da comunhão. Né. Então, Deus quer que nós estejamos juntos como igreja, porque quanto mais filhos de Deus unidos, mais Deus é glorificado. Deus ouve a nossa oração em secreto e nós devemos fazê-la, mas também devemos orar em comunidade, né? Deus é assim mais glorificado pela quantidade de pessoas que estão ali orando a Deus, né? Então é um elemento diferente que envolve assim a união do povo de Deus. Certo, bem. E eu já vi pessoas falando que por vezes até a oração de um irmão pode te
ensinar te ajudar a orar melhor, Sim. né? Você o escuta e tal, você pensa, nossa, né, como ele falou bem e tal, as coisas que ele colocou dentro da oração, né, pode até ajudar a pessoa que está ouvindo a poder criar um relacionamento melhor com Deus. Né? Sim, tem esse elemento também. Sim, de fato. Tudo bem. Agora, gostaria de te perguntar, agora falamos sobre oração, agora eu gostaria de falar um pouco sobre a resposta de Deus sobre a oração. Como Deus responde a oração? Tem aquele velho ditado, Deus responde de 3 maneiras. Sim, não e espere. De fato, é isso mesmo? Olha, nós temos que apresentar as nossas petições a Deus e aguardar no Senhor. É legítimo nós termos petições pessoais, né? Senhor, eu gostaria de me casar com determinada pessoa. Será que é da tua vontade? Ó Senhor, me abençoe com determinada pessoa se é da tua vontade. Ou, Senhor, eu estou participando de uma entrevista de emprego. Me abençoe, Senhor, que eu possa conseguir essa vaga para o sustento da minha casa, para eu glorificar ao Senhor ali por meio dos meus talentos. Então, Deus se agrada de que nós façamos essas petições individuais a Ele e Deus responde às orações. Por quê? Porque Deus age nas circunstâncias, Deus age na história. Né? A questão é que muitas vezes nós não sabemos interpretar muito bem as respostas de Deus. Às vezes pode ser algo claro. Né? Nós pedimos por um emprego e esse emprego é um emprego que é lícito, é para a glória de Deus, é para o sustento da sua casa. Então, se a sua petição não quebra nenhum princípio bíblico e Deus te abençoa com essa petição, te concede essa graça, então nós devemos crer, sim, orei e Deus respondeu minha oração e atendeu. Né? Agora, se é algo ruim, se é algo que nós já sabemos que Deus não se agrada, se pedimos isso, já estamos pecando, e se acontece e pensamos que é vontade de Deus, aí estamos ainda mais longe de Deus. Né? Então, basicamente, sim, Deus responde às nossas orações. Às vezes é algo claro para nós, às vezes é algo não tão claro. Às vezes Deus, podemos dizer, Deus sempre responde. Agora, nem sempre é de acordo com aquilo que queremos. Né? Então, às vezes é um não, às vezes Deus não nos dá aquilo que nós estamos pedindo. Né? Ou, às vezes, nós não queremos algo e Deus nos dá aquilo que não queremos. Ele é soberano. Né? Então, Deus responde às orações sempre, mas nem sempre é do modo como queremos. Às vezes, de fato, às vezes, eu acho que está correto esse pensamento. Às vezes é algo que se cumpre como um sim, às vezes é algo que é um não, às vezes é algo que pode acontecer só no futuro. Né? Eu não vejo falha nisso. Mas, sobretudo, nós temos que nos voltar para as Escrituras, para a Palavra de Deus, para sabermos como pedir a Deus, para sabermos o que pedir a Deus. E se são coisas boas, se são coisas legítimas, nós podemos ter a esperança de que Deus nos responderá, mas, sobretudo, Ele fará a sua vontade. Então, Deus age nas circunstâncias, Deus age na história. Às vezes nós não conseguimos interpretar muito bem, então nós não devemos pautar nossa vida apenas nas circunstâncias. Nós fazemos uma leitura das circunstâncias que deve ser feita com sabedoria, com temor a Deus, mas a fala de Deus pela qual nós devemos pautar a nossa vida é aquela revelada nos 66 livros das Escrituras. Né? Então ali Deus fala claramente, sem nenhum, como posso dizer, sem que seja, passe por nossa, como posso dizer, modo de interpretar. Né? Deus revelou ali claramente qual é a sua vontade para a nossa vida. Então às vezes nós perguntamos, qual é a sua vontade?
e olhamos as circunstâncias e pensamos, a sua vontade é essa. Pode ser que acertemos, mas pode ser que erremos também. Então, precisamos voltar sempre para as Escrituras. Ali a vontade de Deus está expressa claramente. A vontade de Deus é a nossa santidade. A vontade de Deus é que nós procuremos a sua glória. A vontade de Deus é que nós testemunhemos de Jesus ao próximo. Então, eu faria essa distinção básica, né, entre a vontade circunstancial mostrada nas circunstâncias e a vontade expressa nas Escrituras. Bem, pensando um pouco adiante disso, sobre a oração com fé. Nós vemos casos a gente pode pensar ainda mais sobre oração com fé, pedindo o agir de Deus em alguma determinada situação. Nós vemos casos nessa hora de Jesus, em que nós vemos que pessoas pediram com fé e Deus agiu em favor delas. Então, a gente pode acabar pensando assim numa primeira vista. Então, Deus age eu consigo fazer Deus agir a meu favor, consigo talvez até mudar a vontade de Deus baseado na fé que eu tenho. Então, se tiver mais fé, eu vou conseguir fazer que Deus age em meu favor e traga que a sua vontade seja a mesma que a minha. Como a gente lida com isso? De fato, há algumas vertentes teológicas, eclesiológicas, digamos, que têm essa compreensão da fé, né, como um elemento para convencer Deus de algo, ou até para obrigar a Deus a fazer algo, né? Então, há muitas igrejas, né, que nós já sabemos, não precisamos nem citar aqui os nomes, né, que exploram o elemento fé divorciado da sua função nas Escrituras. Então, a fé não é um instrumento para mover a Deus a fazer algo, né? Sobretudo, a fé é necessária no sentido de nós crermos que Deus pode fazer algo. Deus pode fazer algo. Então, quando nós vemos nos exemplos ali nos evangelhos, né, Jesus curando os enfermos, especialmente nessa parte de cura de enfermos, de fato o Senhor Jesus ressaltou a importância da fé. Vai, a tua fé te salvou, né? Grande é a tua fé. Jesus elogia a fé. Então, é no sentido de nós crermos que Deus é poderoso para realizar aquilo que nós estamos pedindo. Porém, Ele só irá realizar se aquilo está de acordo com a sua vontade. Se Deus quer realizar, Ele é soberano, Ele que determina aquilo que vai ser feito ou não, né? Se tal pessoa irá ser curada ou não. Mas Ele espera de nós a fé, de que Ele é capaz, poderoso, autossuficiente para nos atender, para realizar um milagre. Deus realiza milagres ainda hoje, porque Ele continua sendo Deus. Mas, então, é isso que Jesus requer dos seus discípulos. Fé, crendo que Ele pode fazer, mas não necessariamente a fé irá obrigar a Deus a fazer algo. Entendi. Murilo, sem mais comentários, sem mais perguntas, agradeço a conversa que a gente teve. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo até aqui. Quero te deixar um presente aqui, realmente. Agradeço. Honra. Gostei muito do nosso papo aqui. Muito obrigado, Wendel. Muito obrigado. Agradeço de verdade. Acredito que foi bênção. Acredito que tenha edificado a igreja. Quer deixar algum recado final para a câmera? Sim. É importante enfatizar sobre ter uma vida de oração, né? Incentivar os irmãos a orarem. Sim. Quero agradecer aos irmãos que acompanharam este vídeo. Eu peço que Deus continue a abençoar essa amada igreja, Reverendo João Marcos, presbíteros, diáconos, Daniel, bacharel Daniel, todos os irmãos,
Que Deus abençoe e continue a abençoar essa igreja, que tem sido uma igreja de oração. Glória a Deus por isso. A oração, ela é fundamental na nossa vida cristã. Ela é como o oxigênio é para o nosso corpo. Assim, a oração é para a nossa alma. Nós, como igreja, precisamos nos voltar mais para a oração. Especialmente nesses tempos difíceis que nós temos vivido e acompanhado. Muitos sinais dos últimos tempos já profetizados, já testemunhados nas Escrituras. Então, são tempos difíceis e nós precisamos orar mais, né? Pessoalmente, individualmente e como igreja. E assim estaremos aptos para cumprir com a nossa missão aqui na terra, para glorificar a Deus e assim termos uma vida abundante na presença de Deus. Jesus nos disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E para termos uma vida assim, em abundância, nós precisamos orar. Que Deus assim te abençoe. Mais uma vez, obrigado, Wendel, por esse privilégio, por esse convite. Que Deus abençoe. Deus abençoe também nosso irmão Ed, que está aqui conosco. Né? E eu agradeço muito essa oportunidade. Bom, obrigado, Murilo. Este foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha te edificado e que você possa ter refletido um pouco mais sobre esse tema que é fundamental para a vida cristã, perceber em você coisas que podem melhorar nessa parte da sua vida e que você tenha sido incentivado a buscar mais essa disciplina espiritual. Se você ficou até aqui, por favor, deixe um like, faça um comentário, algo que você possa ter achado legal sobre o vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. E este foi a nossa conversa. Muito obrigado pela atenção. Até. Tchau, tchau.